noite. Como você passou aí durante esse domingo, esse dia? Nós estamos aqui na Igreja Adventista do bairro de Bom Sucesso, em Gravataí. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja aqui e convido você, junto com os outros irmãos que estão conosco aqui atrás da câmera, para estudar a Palavra de Deus mais uma vez. E você é nosso convidado. Antes de estudarmos e abrirmos a Bíblia, quero convidar você para curvar a sua fronte e nós também aqui vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, somos gratos, Senhor, porque temos a oportunidade mais uma vez de falarmos da Tua Palavra. Queremos, Senhor, agradecer a Ti nesse instante e aprender mais de Ti. Ser com o nosso Senhor aqui para entendermos, estudarmos, ser também com quem está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, você que está assistindo, quem está aqui também, em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Abra sua Bíblia também. Em 1 Reis 19, nós temos aqui o relato de um dos profetas, o profeta Elias. Ele fez uma grande coisa num dia. E como é que foi o dia posterior? Nós sabemos que aqui, ele, no capítulo anterior, ele enfrentou 400 profetas de Baal. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal. Deus fez descer fogo do céu para queimar o altar que ele montou, chegou a jogar água em cima, queimou o altar dele, fogo do céu, e os 400 profetas de Baal não conseguiram. A partir dali o povo se irou-se contra os profetas de Baal, mataram os profetas de Baal, e o próprio Elias entrou no meio da matança. No outro dia aconteceu o capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro até Elias e disse: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então ela mandou um recado para ele: olha, a rainha Jezabel mandou dizer o seguinte: os deuses podem fazer o que quiser com ela, se amanhã nesse mesmo horário ela não fizer contigo o que tu fez com os 400 profetas de Baal. Por quê? Ela vai te mandar te matar na espada. O que Elias fez? O que qualquer pessoa cheia do Espírito Santo, ou qualquer pessoa com o exemplo de Elias, ou a vida de Elias faria? Daria risada dela e diria para ela assim: não, manda vir um exército contra mim. Não. Ele fez o quê? Ele fez o improvável. 19 verso 3. Temendo, como é que é? Ele enfrentou 400 profetas de Baal no monte, mas teve medo da rainha, por causa de uma ameaça. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. O seu moço aqui provavelmente era o próprio Eliseu, quando era jovem ainda. Ali deixou Eliseu e seguiu em frente. Continuando. Verso 4. Ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Caminhou um dia no deserto. E veio e se sentou debaixo de um zimbro, é uma pequena árvore. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nós vemos aqui duas situações de Elias. Ao invés de enfrentar a Jezabel da mesma forma que ele enfrentou os 400 profetas de Baal no dia anterior, ele preferiu fugir, temendo por sua vida. Ele buscou isolamento social e desejou a própria morte. Vamos parar e pensar, você que está assistindo também. Nos dias de hoje, 2020, se uma pessoa busca o isolamento social, não é o distanciamento social. O distanciamento social é eu ficar 1,5 metro de distância da pessoa, mas continuar conversando. O isolamento social, Elias foi para o deserto. Se ele quisesse ficar com distanciamento social perto de pessoas, ele teria ido para a cidade. Mas não, ele foi para o deserto, porque ninguém mora no deserto. E ele caminhou um dia para dentro do deserto. Então, além de num lugar não ter ninguém, ele ainda entrou um dia para dentro do lugar que não tem ninguém. Então ele buscou o quê? O isolamento social. E depois, chegando lá no isolamento social, olhou para os lados, não tinha ninguém, ele orou a Deus, pediu para que Deus o matasse, porque ele não queria mais viver. O que nós entendemos hoje, 2020, com isso? Depressão. Depressão profunda. Isolamento social e desejo de morte. É depressão profunda. Elias saiu de uma alegria para uma depressão profunda em menos de 24 horas.
Depressão profunda. Elias. Continuando. Verso 5. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. O que ele fez? Isolamento social, desejo de morrer e dormiu o dia todo. O que uma pessoa depressiva faz? Exatamente a mesma coisa. Se tranca dentro de casa, tem desejos de morte e dorme o dia inteiro. E quando dorme o dia inteiro, não toma banho, não se exercita, não come, não bebe, não faz nada. Por isso que o anjo veio até ele e disse: levanta e come. Você não come faz tempo. Você está fraco e debilitado, só dorme o dia todo. Está aí pensando um monte de besteira. O anjo, e se você perceber aqui, o anjo é um anjo com A minúsculo. E quando o anjo do Senhor é com A minúsculo, então é um anjo comum. Apenas um simples mensageiro celestial. Deus fez o quê? Pegou um anjo, um mensageiro celestial e disse: olha, vai lá conversar com Elias. Vai lá conversar com ele. O anjo foi lá. O anjo foi lá e disse para ele: Elias, levanta daí. Levanta e come. Você está muito fraco. Levanta, bebe uma água, come alguma coisa. Então, aqui nós vemos, irmãos, você que está assistindo também, qual é a primeira atitude que nós devemos ter com uma pessoa que tem depressão? A atitude do quê? É de julgamento? É de dizer, por exemplo, aqui que você é cristão, tem depressão, então, cristão que tem depressão é porque não tem Jesus no coração. Elias não tinha Jesus no coração? Cristão que tem depressão não tem o Espírito Santo. Elias não tinha o Espírito Santo? Alguém tem coragem de dizer que Elias não tinha o Espírito Santo? Elias? Onde está Elias hoje? Alguém sabe dizer onde Elias está enterrado? Você que está assistindo aí, sabe dizer onde Elias está enterrado? Elias está no céu. Mas o dito popular evangélico hoje diz o seguinte: que cristão que tem depressão é porque não tem Jesus no coração, não tem o Espírito Santo, ou não tem Deus em sua vida, por isso tem depressão. Ora, Elias então não tinha Jesus no coração, Elias não tinha o Espírito Santo e Elias não tinha Deus em sua vida. Era isso? Porque nós estamos vendo aqui Elias com depressão. E uma depressão das brabas. Não é uma depressãozinha qualquer. Não é uma ansiedadezinha qualquer. Não, é uma depressão profunda. Ele fez isolamento social, ele desejou morrer e passou o dia inteiro dormindo. Continuando. Verso 7. Não, verso 6. Tá? Olhou ele e viu. Então ele acordou, né? O anjo falou com ele. Junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu. E aí ele levantou e saiu feliz da vida? Não, ele voltou a dormir. Percebe então aí a profundidade da depressão de Elias? O medo e a depressão. Um anjo do Senhor foi falar com ele. Ele olhou, tinha pão cozido, tinha água, ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E o texto continua. 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou, ele disse: levanta e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Percebemos então aqui mais um pouco da receita de como lidar com o depressivo. Você está dentro de um depressivo? Vá até o depressivo, converse com ele, leve um alimento, ofereça um alimento, ofereça uma comida, algo para beber, ofereça um pouco de conforto, porque a pessoa que está com depressão não quer falar com ninguém, quer ficar num lugar fechado, escuro muitas vezes, e quer dormir o dia inteiro. Então não vá lá para criticá-lo, julgá-lo, ou fazer alguma coisa. Ah, você está com depressão porque é culpa tua mesmo. Ah, está com depressão porque não tem Jesus no coração. Está com depressão porque buscou isso para ti mesmo, você mesmo. Não, vai lá, conversa com o depressivo, oferece um alimento, limpa a casa dele, leva para tomar um banho, dá uma palavra de conforto, faça alguma coisa. E nós vemos o seguinte aqui, que o anjo não desistiu de Elias. Então nós vamos fazer o quê? Não desistir do depressivo. Não desista. O anjo do Senhor foi a primeira vez, ofereceu comida e água. Foi a segunda vez, novamente ofereceu alimento e também ofereceu conselho. Porque disse para ele assim: olha, levanta, come, porque o caminho que tu vai seguir ainda é longo. Então quer dizer, é como se eu fosse na casa do depressivo, lá, abrisse o quarto, abrisse uma janela para bater um sol, oferecesse uma canja, uma sopa, um sanduíche, um pão, oferecesse um chá, alguma coisa,
Após isso, eu me sentaria à beirada de sua cama, conversaria com o depressivo, diria para ele que existe ainda um mundo lá fora. Olha, não entre em depressão, você tem filhos, você tem sua família, você tem gente que te ama ainda, você tem a igreja que está orando por você. Saia dessa cama, o caminho que deve seguir ainda é longo. Imaginemos o anjo indo pela segunda vez à caverna onde Elias estava, sentado ao lado de Elias numa pedra e dando conselhos para Elias. Elias, levanta daí. Você não pode ficar desse jeito aí, tem muito a ser feito. Tem que ir para uma outra cidade lá, o caminho é longo, levanta. Está dando para Elias o quê? Um propósito de vida. Porque o depressivo, ele pensa o quê? Não há razões mais para viver. Eu não tenho mais motivos para viver. Então o anjo está dizendo para ele, Elias, levanta, come, porque o caminho é muito longo. O anjo está dando para Elias um motivo para viver. E você deve fazer a mesma coisa. Vá até o depressivo, a pessoa com depressão, e mostre para ele motivos para continuar vivendo. É o que o anjo está fazendo. A Bíblia está nos dando aqui a receita de como lidar com uma pessoa com depressão. Mas não parou por aí. Continuando. Verso 9. Vamos para o verso 8. Levantou-se então, né? Então ele aceitou o conselho do anjo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, que é chamado Monte de Deus. É isso aí. Então ele ouviu o aconselhador e foi. Mas depressão é uma doença instalada. Depressão é uma doença psicossomática que, uma vez instalada, é como se fosse quase como uma diabetes ou como uma pressão alta. Uma vez instalada, dificilmente você consegue se livrar. Você vai passar o resto da vida tomando medicamentos psicossomáticos para poder tratar essa depressão. Temos exemplos da Igreja Adventista. O pastor Leandro Quadros, ele mesmo diz que toma medicamentos para depressão. O professor Rodrigo Silva, ele mesmo diz que toma medicamentos para depressão. São tantos. O pastor Hamilton Menezes, ele mesmo conta que ele toma medicamentos para a depressão. Agora, quando a gente vê esses homens na TV e na internet falando, a gente não acredita. Como pode esses homens terem depressão? Mas tem. Uma vez instalado, você vai carregar isso para o resto da vida. Pode ter altos e baixos, mas isso vai te acompanhar para sempre. Por isso é necessário ter o quê? Um acompanhamento médico, profissional e também familiar. É por isso que o próximo verso mostra isso. 9. Depois de caminhar 40 dias, 40 noites, passar aquele momento, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? A palavra do Senhor, eis que veio a palavra do Senhor. Vocês perceberam que agora não é mais o anjo. Na primeira visita foi o anjo. Na segunda visita foi o anjo. Então Elias levantou, teve um momento de reação da sua depressão, caminhou 40 dias, foi até onde ele deveria ir, mas quando chegou lá, deitou para dormir, passou a noite e caiu de novo na depressão. Então, a terceira vez, Cristo disse o quê? Não, anjo, não preciso mais ir, deixa para mim agora. Quando a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor, quer dizer o seguinte, que Deus falou com ele. Eu fico imaginando Elias dentro daquela caverna, deitado num divã, feito de pedras, e Jesus ao lado dele, sentado numa outra pedra, como se fosse um psiquiatra, um psicólogo, conversando com Elias. E aí Jesus disse para o anjo, não, deixa para mim que dessa vez eu vou conversar com ele. Não adianta mais uma visita comum ou apenas comida. No caso do Elias tem que conversar, e para isso precisa ter alguém profissional. Então Jesus vem como um psicólogo, senta ao lado de Elias como psicólogo. Elias fica ali naquele divã dentro da caverna. Então o psicólogo Jesus pergunta para ele, o que tu está fazendo aqui, Elias? Jesus não sabia o que ele estava fazendo ali? É quase a mesma pergunta que Cristo fez lá no Éden, né? Onde está? Quem te disse que estava nu? Né? E aí Jesus diz a ele, o que fazes aqui, Elias? Então Elias respondeu, como se Jesus tivesse dito para Elias assim, Elias, eu vou sentar aqui do lado e eu quero que tu abra o teu coração e diga para mim o que está te causando essa depressão. Qual é o teu problema, Elias? Há pouco tempo tu não estava assim. Agora fala para mim. Abre o teu coração e conta para mim. Jesus não sabia. Jesus não podia ler o coração de Elias e sabia exatamente o que ele estava sabendo. Claro que Jesus sabia. Mas o psicólogo, o psiquiatra quer que você fale,
É importante que o depressivo abra a boca e fale dos seus sentimentos. Imagina se o psicólogo, quando fosse conversar com o depressivo, pudesse ler a mente do depressivo. Espera um pouquinho, vou ler sua mente aqui. Ah, então tá, já vou precisar aqui. Vai tomar esse remédio aqui. Pronto, não, o depressivo precisa falar. Jesus senta do lado dele e diz, vai Elias, fala, qual é o meu problema? Então Elias começa a dizer, e ele conta qual é o problema dele. E ele diz, verso 10, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Por isso que eu falei que era Jesus que estava falando com ele. Tá? Porque ele disse aqui, ó, tenho sido zeloso pelo Senhor. Então quando ele fala tenho sido zeloso pelo Senhor, então não é mais o anjo, é Deus. E por que é Jesus? Porque ele chama de Deus dos exércitos. Tá? Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel, a igreja, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Porque os filhos de Israel, porque os membros da igreja, abandonaram a tua aliança, pararam de guardar os mandamentos e pararam de obedecer os princípios da igreja. Derrubaram os teus altares. Quando derruba os teus altares, quer dizer o seguinte, que a igreja já não faz mais cultos em louvor a Deus, mas culto em louvor a si mesmos. As pessoas vêm à igreja esperando um culto que agrade a eles, quando deveriam vir à igreja para prestar um culto que agradasse a Deus. Eu vou à igreja porque eu quero assistir um culto que me agrade. Eu quero ir na igreja que seja limpa, iluminada, com ar-condicionado, com bancos confortáveis, um telão bonito. Eu quero ir numa igreja onde eu tenha um bom estacionamento, que tenha pessoas felizes e bonitas na porta, cheirosas, que o pregador seja um ótimo pregador, talvez um pastor de renome, e eu quero ir na igreja que um cantor seja um bom cantor, um quarteto, e eu quero sair de lá muito bem recebido, em um lugar muito bem agradável. Eu quero ir na igreja que me agrade. Mas eu não quero ir numa igreja na qual eu não seria agradado, mas eu terei que agradar a Deus. Por isso que ele diz aqui, derrubaram os seus altares, abandonaram os teus preceitos, abandonaram a tua aliança, não guardam mais os teus preceitos, os teus princípios e os teus mandamentos, e prestam culto que agradam a si mesmos e não agradam a ti, porque derrubaram os teus altares. Era isso que trazia a depressão a Elias. Eles se sentiam fracassados. Elias, como líder da igreja, se sentia um fracassado, porque ele trabalhava tanto, era tão zeloso pelo evangelho do Senhor, mas a igreja estava trabalhando, parece o contrário de tudo que ele fazia, e ele se sentia um homem fracassado, um líder fracassado. Então ele entrava em depressão, ele entrava em tristeza. Quantos e quantos líderes, pastores, presbíteros, bispos, anciãos de igrejas, tanto adventistas como de outras, na frente da igreja aqui dos irmãos, parecem pessoas felizes e prósperas, mas lá na sua casa são pessoas que estão tristes com o andamento da igreja, estão tristes com a conduta das famílias, a conduta de pessoas dentro da igreja, e eles se sentem como? Se sentem líderes fracassados. Esses mesmos líderes amanhã vão ser aqueles que a igreja vai ter que visitá-los para trazer de volta para a igreja. Talvez esses mesmos líderes, por causa dessa tristeza que causa vergonha, eles vão abandonar a fé porque se sentiram fracassados e amanhã terão que ser trazidos de volta para a igreja. A igreja precisa responder à altura do trabalho dos seus líderes, dos seus pastores. Temos líderes e pastores corruptos, desonestos? Temos. Temos líderes e pastores honestos e sinceros? Temos. A questão é, temos que aprender a separar. Eu não posso sair da igreja apenas porque alguém me decepcionou, porque o irmão me decepcionou, porque o pastor me decepcionou, porque o ancião me decepcionou, porque não fui bem cumprimentado na porta, porque não olharam para mim, porque o pregador falou uma coisa que me ofendeu, ou porque eu não fui escolhido por um cargo que eu queria. Não. Você deve abandonar a fé apenas quando Cristo te decepcionar. Quando Jesus te causar decepção, aí você sai da igreja. Até hoje, em 26 anos atrás deste púlpito aqui, eu nunca vi uma pessoa que foi decepcionada por Cristo. Então não entendo por que sair da igreja. Essa situação trazia tristeza, desabafo e depressão para Elias. E um grande líder estava sendo perdido. Um grande homem estava sendo perdido aqui. E ele continua então. Então, aqui no verso 11, o grande psicólogo, psiquiatra Jesus diz para ele: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O que Jesus falou para ele? É como se sempre tivesse dito assim: olha, Senhor,
eu sou zeloso, sou um bom líder, parece que a igreja não me responde, a impressão que eu tenho parece que não está. A impressão que eu tenho parece que a igreja não, você não está na igreja, o Espírito Santo não está na igreja. A impressão que eu tenho é que tudo não está lá, que Deus não está na igreja, porque eu trabalho tanto, sou tão zeloso pelo teu evangelho, mas a resposta não vem. Então teu Espírito não está lá, Senhor. Então Jesus espelha o quê? Está enganado, igreja. Você está enganado. Levanta dessa tua cadeira, vai lá na porta da caverna que eu quero te mostrar uma coisa. Então ele vai. Verso 11. Disse então, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então ele para na porta da caverna. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Viram? Ele para na frente da porta da caverna. Passa um vento enorme, um vento tão grande naquelas pedras que chega a desmoronar pedras. E aí pensamos o seguinte: você está na porta de uma caverna e passa um vendaval que chega a despedaçar os penhascos. É silencioso ou é barulhento? É barulhento. Mas a Bíblia diz que naquele barulho Deus não estava. E aí continua ali. Porém, o Senhor não estava no vento, no meio do 11. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Ora, um terremoto é silencioso ou é barulhento? É barulhento. Mas a Bíblia diz que mesmo no barulho do terremoto, Deus não estava. O Espírito do Senhor não estava nem no vendaval, nem no terremoto, que são barulhentos. E aí continua, verso 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Ora, passa um vento, derruba as pedras, barulho. Vem um terremoto, derruba mais um pouco, barulho. Passa um fogo queimando tudo, destruindo tudo, barulho. E o Senhor não estava. Mas o texto, o finalzinho do verso 12 diz o seguinte, ali: depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. O ciclo quer dizer o quê? Um tempo tranquilo e suave. Como é que é um tempo tranquilo e suave? É barulhento? Não, é silencioso. E olha o que diz o texto aqui: ouvindo Elias, depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave, o silêncio. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se a entrar da caverna. E eis que ele veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E assim vai. Agora digo para os irmãos: aonde o Espírito do Senhor estava? No barulho ou no silêncio? O Espírito do Senhor estava no silêncio. Aí eu pergunto para nós aqui, para você que está assistindo: eu preciso fazer um culto barulhento para ter a presença de Deus? Eu preciso sapatear, caminhar como se fosse um soldado, rolar, pular, girar feito uma pomba-gira num terreiro de batuque? Eu preciso tocar um pandeiro num canto? Eu preciso colocar mulheres aqui com vestidos longos dançando e tendo músicas e todo mundo batendo palmo, batendo pé e todo mundo gritando aleluia, glória ao Senhor, aleluia, rachalava canta, racharia, sei o que, canta, xalabaxaria. Eu preciso? Não, eu não preciso, porque a Bíblia diz que no barulho Deus não está. Na verdade parece uma zombaria de Deus, como se ele fosse surdo. No barulho Deus não está. Mas, você que está assistindo, os irmãos que estão aqui, estes cultos barulhentos, cheios de coisas estranhas, que não dá para definir, ou encontrar uma passagem bíblica que defina ou dê crédito para isso, não dá a entender, parece que essas pessoas, esses irmãos, esses cristãos, abriram mão da aliança do Senhor, derrubaram os seus altares, fazem culto que agradam a si e não a Deus, cultos barulhentos, mas mesmo assim, cegos são curados, doentes são curados, espíritos de demônios são exorcizados, mas Deus não está. Se Deus não está, mas está acontecendo milagres, então quem está fazendo os milagres? Alguém está fazendo esses milagres. Alguém está recebendo essa adoração. A quem você está adorando?
você está adorando a Deus como Ele quer ser agradado, você e sua igreja estão abandonando a aliança do Senhor, derrubando os seus altares, ou não? Deus não precisa de barulho para se manifestar. A Bíblia diz que Deus se manifesta onde? No silêncio. Ou por que você que está assistindo e os irmãos que estão aqui? Jesus queria ficar a sós com Deus. Ele foi para onde? Ele foi para o centro de Jerusalém ou ele foi para o deserto? Ele foi para o deserto, porque se Deus se manifestasse no barulho, ele tinha ido para a avenida de Jerusalém, onde tinha os mercadores, o comércio, onde tinha muito barulho, porque Deus se manifesta no barulho. Então Jesus teria ido para o centro de Jerusalém, mas não, ele foi para o deserto, onde há o quê? Silêncio. João Batista, ele vinha até a cidade para pregar o evangelho, fazia batismos, mas morava onde? No meio da cidade, onde tinha barulho e Deus aparecia? Não, no deserto. O povo de Israel morava onde? No Egito, onde tinha barulho, mas Deus levou o povo de Israel para onde para ser purificado? Para o centro do Cairo? Não, levou para o deserto. Então, meus irmãos, assim como a faculdade de Moisés foi o deserto, a faculdade de Jacó foi o deserto, a faculdade de Isaac foi o deserto, a faculdade do povo de Israel foi o deserto. Se você está no deserto, você está na faculdade de Deus. Se a sua vida está totalmente turbulenta, parece que tudo está desmoronando, parece que tudo está dando errado, parece que está perdendo tudo, então é por quê? É porque Deus está te levando para a faculdade dele. Deus te leva para a faculdade dele para que você possa ser purificado e voltar de lá, como Moisés voltou, como Isaac voltou, como Jacó voltou, como Abraão voltou, e voltar de lá como o povo de Israel voltou. Deus te leva para a faculdade, permite que haja uma destruição em sua vida, uma modificação em sua vida. Você vai perder tudo, vai perder emprego, amigos, vai perder dinheiro, vai perder bens, às vezes vai perder até a dignidade, muitas vezes vai perder o respeito das pessoas, mas você vai voltar de lá vitorioso. Então, você possa atender ao chamado de Deus, possa atender o chamado de Deus e entender que você não precisa fazer barulho para que Deus possa ouvir. Que nós possamos, irmãos, entender essas palavras. Se eu fui duro com alguém, peço perdão, peço desculpas. Se eu deixei você pensativo, então eu consegui. Porque qual é o bom sermão? O bom sermão é aquele que... o bom sermão, deixa eu me lembrar aqui. Esqueci agora, mas o bom sermão é aquele que anima os desanimados e desanima os animados. Mas a palavra é outra, estou tentando encontrar a palavra aqui. Tá? Você possa então entender essas palavras e orar comigo nesse instante. Ore onde você está e vou orar aqui também, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, porque queremos prestar sempre um culto a Ti. Queremos, Senhor, que os nossos cultos sejam em adoração a Ti e não adoração a homens. Queremos, Senhor, termos cultos que não derrubem os Teus altares e obedecemos a Tua aliança. E queremos que esteja sempre conosco. Perdoa os nossos pecados, falsas transgressões, em nome de Jesus. Amém.